Olá, eu sou a Mariana Ávila e está começando nosso Notícias da Igreja nesta sexta-feira, hoje dia 8 de janeiro de 2021. O Notícias da Igreja é uma produção do setor de comunicação do Santuário de Caravaggio e nesta edição, acompanhe. Francisco reza pelos venezuelanos provados pela Covid-19 e pela pobreza. Núncio no Brasil apresenta as suas credenciais. Padre Leonardo Daosto, Utopia e Esperança. O Papa Francisco enviou uma breve, mas sincera carta ao arcebispo de Mérida, cardeal Baltazar Cardoso, administrador apostólico de Caracas, por ocasião de seu onomástico celebrado nesta quinta-feira. No texto, o Papa expressa novamente a sua proximidade ao povo venezuelano, que nos últimos anos foi vítima de uma pesada crise humanitária e socioeconômica, agravada pela pandemia da Covid-19. Que Deus continue lhe dando força e perrésia, escreve Francisco, e com o coração de pai saiba acompanhar e consolar o seu santo povo fiel, posto à prova pelo sofrimento causado pelo flagelo da pandemia, a arrogância dos poderosos e a crescente pobreza que o estrangula. Por fim, confia o povo venezuelano à proteção da Virgem Maria e de São José e ao patrocínio do rei Baltazar, um dos reis magos, e conceda a sua bênção apostólica. O presidente do Brasil recebeu nesta quinta-feira em Brasília as credenciais do novo núncio apostólico da Santa Sé no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro. O núncio foi nomeado pelo Papa Francisco em 29 de agosto de 2020. Jean Batista nasceu em Bolonha, Emiliano, Roma, Itália, em 18 de março de 1954. É arcebispo diplomata, teólogo e cenonista. Foi ordenado sacerdote em 1981. Recebeu seu mestrado em Direito Civil na Universidade de Catânia e doutorado em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Lateranense em Roma e mestrado em Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana também em Roma. O Papa João Paulo II o nomeou núncio apostólico no Panamá em 2 de abril de 2005. Bento XVI o nomeou núncio apostólico na Bolívia em 21 de novembro de 2008 e em 21 de janeiro de 2017 o Papa Francisco nomeou núncio apostólico na Índia e no Nepal e no dia 29 de agosto de 2020 núncio apostólico no Brasil. Padre Leonardo Daosto, Utopia e Esperança. Olá, eu gostaria de trazer para a nossa discussão dois conceitos que dizem respeito à dimensão histórica e também à dimensão transcendental do ser humano, que na lógica cristã estão interligadas e que precisam ser discutidos, que são os conceitos de utopia e esperança. A primeira coisa a fazer seria uma pequena definição dos conceitos. Toda definição, é claro, ela empobrece o conceito, mas é a forma que nós temos também de ter clareza sobre o que nós estamos falando. Então, primeiro momento, definir utopia. Quando Thomas More, lá no século XVI, escreve a sua obra Utopia, provavelmente ele tenha deixado o termo aberto. Em que sentido? No sentido de que nós teríamos, pelo menos etimologicamente, ou seja, pela raiz da palavra, duas compreensões de utopia. A primeira é utopia como o não lugar, ou seja, utopia como uma realidade paralela a esta realidade que nós conhecemos e que não é realizável. Seria uma realidade onde a dimensão política, econômica, religiosa, enfim, as dimensões humanas, elas seriam boas, mas é uma dimensão inalcançável. Ao mesmo tempo, esse termo também poderia significar um bom lugar. Ora, é uma dimensão paralela, mas é uma dimensão paralela que supera positivamente esta dimensão que nós conhecemos, esta realidade que nós conhecemos. Por que Thomas More talvez tenha deixado aberto este termo? Para que nós entendamos que é importante ter uma utopia.
Por mais que seja irrealizável uma transformação do mundo de forma a melhorá-lo, nós não podemos perder de vista o desejo de transformar e de melhorar o mundo. Porque aos poucos nós vamos melhorando, apesar de não conseguir transformar tudo. Esperança diz respeito a uma dimensão teológica e inclusive a uma virtude teologal, ou seja, é algo que brota do coração de Deus e que alimenta o ser humano para a eternidade. A esperança nos abre a dimensão do eterno e faz o ser humano compreender que por mais que ele caminhe na história, a sua vida não está limitada à história. A sua vida, ela está destinada à eternidade, à comunhão com Deus e à comunhão com os irmãos, à plenitude. Por que nós podemos e por que nós devemos articular estes dois conceitos? Esperança, ela se mediatiza historicamente, de forma limitada, é claro, mas se mediatiza historicamente nas utopias. Ou seja, a esperança concede a cada ser humano, através das utopias, concretude histórica. Quando eu olho para a eternidade, olho para a possibilidade da comunhão com Deus, o reino definitivo de Deus, eu não posso olhar para isso de forma apenas passiva. Eu tenho que olhar para isso de uma forma ativa, no sentido de que, olhando para o depois, eu preciso colocar em prática agora aquilo que Jesus fez, o seu Evangelho. E isso exige que nós sejamos um motor de transformação da realidade social. Ao mesmo tempo, as utopias, quando nós as vivemos, quando nós as temos e quando nós colocamos em prática a transformação do mundo, a busca por um mundo melhor, essas utopias concedem essa concretude histórica à esperança. De modo que a esperança não é algo que nos aliene da realidade, mas ao contrário, é algo que na realidade nos ajuda a transformá-la. Então, uma precisa e reclama a outra. Uma esperança sem utopias nada mais é do que um processo de alienação do ser humano, e aqui Marx tem razão na sua crítica. Porém, uma utopia sem esperança nada mais é do que um processo de frustração do ser humano, porque o ser humano sempre será marcado pelo mal. E essa foi mais uma edição do nosso Notícias da Igreja, produção do setor de comunicação do Santuário de Caravaggio. A apresentação, Mariana Ávila, Rádio Miriam Caravaggio. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós.